começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. A perda de entes queridos é um assunto que interessa a todas as pessoas. Mais cedo ou mais tarde, nós passamos por esse tipo de experiência no planeta Terra e para falar sobre isso, às luzes do Espiritismo, nós convidamos Maria Luísa, que está aqui conosco, que vai nos ajudar nessa entrevista, né, Maria Luísa? O Espiritismo BH te agradece a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. Maria Luísa, por que em geral nos referimos ao desencarne de um ente querido como uma perda, se de fato nós não temos posse de ninguém? A palavra perda nos remete à ideia de um sofrimento muito grande. E a partida de entes queridos representa um sofrimento. Allan Kardec, comentando a resposta que os espíritos deram à questão 936, ele afirma que a perda de entes queridos é das dores a mais legítima. É aquela que nos faz voltarmos para dentro de nós mesmos. E por alguns momentos nós devemos sempre buscar sair deste estado de sofrimento. Mas num primeiro momento o sofrimento é bastante forte. Sabemos racionalmente que ninguém nos pertence, nada nos pertence. Nem o corpo físico através do qual o espírito que nós somos se manifesta nos pertence. Mas a convivência faz com que os laços afetivos sejam criados ou sejam reforçados e nós nos habituamos à presença física de nossos familiares, dos nossos amigos. Como somos espíritos em evolução, ainda muito presos aos aspectos materiais da vida, essa ausência nos faz sofrer. E nós vamos ver este sofrimento expresso de várias maneiras. Aquela saudade leve, ou aquela angústia, o horário que a pessoa deveria retornar do trabalho e não retorna, a visita que nós esperamos e fisicamente esta visita não chega. Poeticamente, Carlos Drummond de Andrade fala em 2 poemas belíssimos a respeito da partida da mãe. Em um deles, ele inicia sua fala com a pergunta: por que é que Deus permite que as mães vão-se embora? Mostrando a saudade das carícias, a saudade da presença física da mãe. E Francisco Cândido Xavier nos afirma que diante de uma mãe que acaba de perder um filho, ele se sentia incapaz de consolar. Imagina. O luto é algo tão sério que há um psiquiatra brasileiro, Luiz Alberto Py, que nos fala do estado de luto, no qual, por aproximadamente 8 meses após o desencarne de um ente querido, o corpo daqueles que ficaram deixa de produzir determinadas substâncias. Então nós vamos observar que sintomas físicos aparecem ao longo desses 8 meses. Dificuldades, muitas vezes, para dormir, indisposições injustificadas, alheamento, dificuldade de concentração. É uma dor, realmente. E a palavra perda se associa à dor, a sofrimento. Na verdade, nós não os perdemos, porque o carinho, o amor continuam existindo nos 2 planos da vida. Quantos entes queridos que, passando para a pátria espiritual, nos precedendo na jornada, se transformam em espíritos protetores do nosso lar, em irmãos mais experientes que nos abençoam, que nos suportam nas nossas dificuldades.
Maria Luísa, mas isso que você falou acontece com todos os parentes que desencarnam? Não, nem sempre. Há aqueles que desencarnam em situação de revolta, com sentimentos desarmonizados, ainda ignorantes do que seja o desencarne, sem condições de se reequilibrar de imediato. Então, há muitos parentes, há muitos amigos que desencarnam necessitando de esclarecimentos, necessitando de orações, de maior empenho da nossa parte, para que eles possam assumir a sua condição de espíritos desencarnados. Ou seja, não é só o fato de ter passado para o plano espiritual que confere ao espírito uma condição nova, ele se torna um protetor, alguma coisa assim? De forma alguma. Nós continuamos a nossa caminhada exatamente da mesma forma que nós somos, em condições vibracionais diferentes. O esclarecimento e a convicção sobre o prosseguimento da vida após a morte física alivia o sofrimento de quem parte e de quem fica? Com certeza. O conhecimento é sempre uma luz no nosso caminho, em todas as áreas nas quais nós atuamos. Não é, por exemplo, permitido que alguém que nunca estudou nada a respeito de eletricidade empreenda tarefas nesse sentido. O conhecimento sobre o espírito. Nós somos espíritos, transitoriamente reencarnados, nos manifestando através de um corpo físico. Como é necessário o conhecimento? Quando nós vamos ler o livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz na psicografia abençoada de Chico Xavier, André Luiz nos afirma que ele fora um médico no nosso planeta. Conhecera de forma muito ampla os mecanismos que regem, ou as leis que regem o funcionamento orgânico. Mas passando para o plano espiritual, desencarnando, ele se reconhece analfabeto. E segundo as suas palavras textuais, ele nos afirma que os templos andam cheios de doutos em doutrina e analfabetos do espírito. Ele não tinha a menor ideia do que poderia acontecer depois do desencarne. Ele se vê fora do corpo físico, sente as necessidades do corpo físico, sente fome, sente sede, sente cansaço, mas não consegue descansar. Vagueia por uma região de grande sofrimento, sem saber o que estava acontecendo com ele. Sabia que não tinha mais um corpo físico, mas não sabia que possuía um corpo perispiritual, muito semelhante ao corpo físico. Quando ele, em oração, recebe o auxílio, então ele é levado a um hospital no plano espiritual. E ali ele vai estudar as verdades que nós espíritas conhecemos. E para os que ficam, uma angústia muito grande é imaginarmos que tudo acabou, que não resta mais nada. Mas a doutrina consoladora, ela nos explica: a vida existe nos dois planos. Encarnados ou desencarnados, nós vivemos pelo Espírito. Como é consolador saber que os nossos queridos não acabaram, que estão vivos como nós estamos vivos, que podem muitas vezes nos enviar mensagens. Como é importante nós sabermos também
que inúmeras vezes somos levados ao plano espiritual, enquanto o nosso corpo físico adormece. Nós podemos ir aos planos espirituais e ali reencontrarmos com os que nos precederam. Nós vamos ver, através da mediunidade de Chico Xavier, psicografando para nós o livro Entre a Terra e o Céu, um capítulo chamado Deliciosa Excursão, no qual algumas mãezinhas são levadas ao plano espiritual para reencontrar com as suas crianças. Mas estas viagens só são possíveis aquelas que possuem serenidade, para que elas não causem perturbação às crianças. Estas visitas são muito mais frequentes do que nós podemos imaginar. Então, o conhecimento é o ponto-chave da nossa vida, em todos os campos nos quais nós militamos. Agora, se somos espíritos, e nós o somos, o conhecimento sobre as verdades do espírito são imprescindíveis em todos os momentos da nossa existência, principalmente nos momentos mais graves. Maria Luísa, vamos falar um pouco agora sobre as mortes repentinas, como, por exemplo, esses episódios de bala perdida, né? Desencarne de pessoas que às vezes se internam em hospitais por um motivo e morrem por outro motivo. Afinal de contas, existe acaso nas desencarnações? Esta pergunta é bastante complexa, apesar da simplicidade. Na verdade, a resposta que é complexa, não? Nós somos responsáveis pelo nosso corpo físico. Ele nos é emprestado para que o nosso espírito possa se manifestar através dele e evoluir em alguns aspectos que só são possíveis estando o espírito reencarnado. Evoluir, nós vamos evoluir sempre, encarnados, desencarnados. Mas há alguns aspectos cuja evolução dependem da manifestação através de um corpo físico. E nós somos responsáveis por esse corpo. Nós precisamos cuidá-lo bem. Precisamos observar e tratar as doenças que porventura aparecerem. Precisamos evitar situações que nos coloquem em risco proposital. Precisamos fugir das drogas, legais ou ilegais, sempre. Porque através do uso das drogas, nós vamos lesar o nosso corpo físico e atrair companhias menos edificantes, que irão partilhar conosco esses vícios e irão nos influenciar de forma negativa. Devemos educar as nossas emoções, refrear os nossos instintos. Mas, se apesar de todos esses cuidados, viermos a desencarnar por uma bala perdida, esta bala foi encontrada pela lei, para que naquele momento nós estivéssemos aí e retornássemos ao plano espiritual. Você está se referindo à lei de Deus? A lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Mas nós todos desencarnamos de forma antecipada. Quase todos. Porque ainda estamos longe de atingirmos aquela condição de completistas. André Luiz escuta esta palavra pela primeira vez e relata para nós quando estagia no departamento que prepara os processos reencarnatórios. Quando o espírito coordenador daquele departamento, de nome Manassés, diz a um futuro reencarnante: não me volte aqui antes dos 70 anos para que você seja um completista. Isso está em que obra? Missionários da Luz. Missionários da Luz.
E quando André Luiz pergunta o que é ser completista, Manassés explica a André Luiz. É aquele espírito que cumpre integralmente o seu processo reencarnatório em tempo. Porque normalmente nós regressamos à pátria espiritual antecipadamente. Por quê? As nossas emoções não são educadas. Nós nos desequilibramos com muita facilidade. Nós nos fatigamos excessivamente, muitas vezes em busca de bens materiais. Nós nos iramos com muita facilidade também. Muitas vezes nós nos apoiamos no excesso de medicamento. E o irmão X nos fala dos suicídios involuntários, que tendo o espírito regressado à pátria espiritual, ele é alertado para este fato, como ele regressou muito antes daquele tempo previsto para o retorno. E quando ele diz que teve uma vida equilibrada, o instrutor espiritual relaciona para ele quantas vezes ele se irritou, quantas vezes ele se entregou a trabalhos estafantes, quantas querelas com vizinhos por motivos insignificantes. E foi fazendo um levantamento a respeito das coisas mais corriqueiras do dia a dia. Isto nos leva a pensar quanto nós desgastamos o nosso corpo físico por motivos de menor importância. Quanto nós lesamos por não conseguirmos ainda confiar em Deus, nos reequilibrarmos e manter a nossa mente numa harmonia, pelo menos relativa. O envolvimento de terceiros no desencarne de alguém pode indicar que esta pessoa seja apenas um agente, um instrumento do que estava previsto para acontecer? Com certeza, sim. O Mestre Jesus nos afirma que o escândalo é necessário, mas ai daquele através do qual o escândalo vem. Num planeta de provas e expiações, há muitas provas e muitas dores, há um caminho nem sempre florido a ser percorrido. Há os instrumentos cegos da lei. Esses instrumentos não seriam necessários ao cumprimento da lei, porque a lei de causa e efeito, ela se cumpre sempre. É uma das leis divinas. E as leis divinas possuem as características do próprio Deus. São perfeitas, eternas, imutáveis. A lei se cumpriria de qualquer forma. E esses instrumentos cegos da lei, eles agem porque existe uma permissão para que eles agissem naquele momento. Eles acarretam para si longos sofrimentos. E nós podemos nos perguntar, então alguém reencarna para o mal? Alguém reencarna para assassinar, para fazer sofrer, para roubar? Não, de forma alguma, nenhum de nós reencarna para o mal. Todos nós reencarnamos para melhorar, para evoluir, para aprendermos a trabalhar o nosso livre-arbítrio. O mal é uma disposição do espírito e não das leis que regem a vida. Maria Luísa, comente sobre o que acontece quando várias pessoas morrem ao mesmo tempo. É o que nós conhecemos com o nome de resgate coletivo. Inúmeras pessoas se reúnem num determinado momento e elas regressam juntas pela mesma causa à pátria espiritual. Muitos espíritos nos falam acerca dos resgates coletivos. Um deles
é André Luiz no livro Ação e Reação. No capítulo 18, ele vai nos falar a respeito de um desastre aéreo onde desencarnam inúmeras pessoas. E dentre estas pessoas que desencarnam, ele observa que algumas delas irão merecer uma atenção especial, nos lembrando que a forma de desencarnar é exatamente a mesma, mas a morte de cada um é diferente. Na forma de receber aquele desencarne, na forma de receber, de ter condições de receber o amparo dos mentores espirituais. A nossa memória recente nos traz o incêndio no edifício Andraus, em São Paulo, e logo depois o incêndio do edifício Joelma. 2 jovens que desencarnaram no incêndio do edifício Joelma, através da psicografia de Chico Xavier, mandaram mensagens para os seus familiares no livro Somos 6, dizendo do momento em que eles desencarnaram. Há uma jovem que relata a própria mãezinha, que no momento em que a mãe saía para procurá-la no hospital, ela estava ao lado da mãe. O irmão já havia reconhecido o corpo no Instituto Médico Legal, mas não tivera coragem de narrar aquilo para a mãe ainda esperançosa de encontrar a sua filha entre os vivos no plano físico. E ela relata que no momento em que percebeu que as chamas devoravam todo o edifício, ela e muitos outros correram para o teto, porque eles se lembravam do incêndio do edifício Andraus, onde várias pessoas foram resgatadas por helicóptero. Só que no edifício Joelma não havia heliporto. E ela conta que não entrou em desespero, mas erguendo os pensamentos aos céus, ela orou e pediu por si e por todos aqueles que ali estavam em graves sofrimentos. Um jovem, um rapazinho, que também desencarnou no mesmo incêndio, faz um relato semelhante. E ela fala do amparo dos mensageiros da luz imediatamente. Que os últimos momentos, os momentos derradeiros, ela não chegou a perceber. Ela sentiu uma grande sonolência e despertou ao lado de um mensageiro. Ou seja, não houve sofrimento físico. Né? Não houve sofrimento físico. E, continuando a narrativa, ela fala que alguns imediatamente foram socorridos, mas no plano espiritual ela observava que alguns mostravam espiritualmente as feições atormentadas, outros acamados sem possibilidade de se erguerem. E esse soerguimento iria acontecer de forma muito paulatina, através dos grandes sofrimentos. Porque a vida do espírito é a vida mental. Quando ele se dispõe a ser socorrido, a ser amparado, imediatamente ele o é. Voltando ao livro Nosso Lar, de André Luiz, quando André Luiz pergunta ao espírito que foi socorrê-lo em meio àquele grave sofrimento, Clarencio, o ministro, ele pergunta a Clarencio, por que é que você não veio antes me socorrer? E Clarencio explica que durante os 8 anos em que ele estivera em situação de sofrimento, inúmeras vezes ele estivera ao seu lado, mas ele não podia perceber. Então este relato, para todos nós, é um relato muito importante. Desde que nós nos disponhamos a ser socorridos, certamente nós seremos socorridos. Então, Maria Luísa, a condição de ser ou não amparado logo após um desencarne como esse, em que várias pessoas estão no mesmo processo de passagem ao plano espiritual, vai depender de como elas se portaram durante a sua vida de encarnados?
Quanto mais comprometida é a pessoa no bem, maiores simpatias ela consegue atrair dos mensageiros de Jesus. Com certeza. A pessoa que distribui o bem, certamente ela receberá o bem. E lembrando, Chico Xavier outra vez, ele nos afirmava sempre, através dos seus escritos, que o bem que se faz em alguma parte será o nosso advogado em todo lugar, em todas as condições. O bem, o estar acostumado a trabalhar junto aos mensageiros, nos faz aceitarmos melhor o socorro deles. Se nós observarmos, a lei funciona com uma sabedoria imensa. Em desastres aéreos, quantos perdem o voo na última hora? Quantos decidem não embarcar? E mais extraordinário ainda, quantos sobrevivem nas condições mais adversas? Em condições que racionalmente nós não poderíamos admitir. Recordamos o caso de um avião que caiu na costa da África, quase 3.000 metros de altura, e deste voo existiram 3 sobreviventes. Racionalmente isso nos parece impossível, mas a realidade é esta. A lei reúne um elenco que anteriormente já se havia reunido. Se reúne novamente, não para desarmonizar, mas desta vez para que eles possam se harmonizar perante as leis divinas. Maria Luísa, nós podemos perturbar os entes queridos desencarnados com as nossas dores? Eles estão sempre em condições de absorver os nossos sentimentos de desespero? Nós podemos perturbá-los, sim. Porque a vida do espírito é a vida mental. Ele recolhe os nossos pensamentos. Nós vamos perceber, através das mensagens psicografadas, que quando as nossas dores são dores desesperadas, com desequilíbrio, né? Com desequilíbrio, nós vamos perturbá-los. Nós vamos fazê-los sofrer através do sentimento de revolta, através de um sentimento de cobrança, de que não vamos, de cobrança, ou de que nós não vamos conseguir superar, não vamos continuar vivendo. Isso é profundamente perturbador, porque o espírito, logo que desencarna, e dependendo da evolução do espírito, não é apenas logo, mas é durante um longo período, ele próprio se encontra perturbado. Ele ainda não se acostumou à vida no plano espiritual. Ele também sente saudades, ele também sente preocupação com as pessoas que aqui ficaram. André Luiz, no livro Conduta Espírita, nos aconselha a buscarmos resolver, inclusive, os aspectos testamentários em vida, para que as querelas familiares não venham a perturbar o desencarnado. Buscar sempre o equilíbrio, lembrar daquele ser que partiu com caridade, recorrer à oração, pedindo a Jesus que nos ajude a passar pela dor com equilíbrio, com harmonia, com o pensamento elevado, lembrando a esperança proposta de que aquele que crê em mim jamais morrerá. O próprio Cristo nos afirma no seu Evangelho que a vida prossegue para aqueles que creem. Como é importante buscarmos nestes momentos
as palavras consoladoras, a oração que reconforta e tentarmos nos harmonizar interiormente. Sermos caridosos com aquele que desencarnou, porque ele também sente saudade, ele também se preocupa, ele quer o nosso bem, ele se angustia diante das nossas aflições. Ou seja, então a questão não é sentir ou não sentir dor, é o nosso comportamento diante, né, perante essa nossa dor. Exato. Para com o desencarnado. Exatamente, porque dor nós vamos sentir, né? Nós vamos sentir dor, nós vamos sentir sofrimento. Saudade, ausência. Saudade, ausência. Dá um vazio, né, na vida. Um vazio, mas nós não podemos nos desesperar. Não podemos nos desesperar. Em respeito à nossa organização física, em respeito àquele que partiu. Maria Luísa, eu vou te fazer uma pergunta que já fiz aqui em outras ocasiões com outros entrevistados, mas vamos voltar no assunto dos velórios, o comportamento ideal em um velório. Outra vez, André Luiz, Conduta Espírita. Ele nos fala que o comportamento no velório deve ser um comportamento de recolhimento, de caridade para o espírito que está desencarnado. Porque o espírito não deixa ou não é separado do corpo imediatamente após o atestado de óbito. Muitas vezes, o desligamento total do espírito não acontece no momento em que o médico assina o atestado de óbito. O espírito está ali, perto do corpo, ou às vezes ainda está ligado ao corpo. Para o espírito é um momento solene, é um momento de dificuldade. Espíritos especialistas em desligamento estão ali trabalhando para desligar célula a célula o corpo espiritual do corpo físico. E em muitos velórios pode-se observar anedotário, conversas totalmente impróprias, maledicências, às vezes até em relação ao próprio desencarnante. E um excesso também, a gente observa muito, esse excesso de barulho, de ruído dentro ali da sala, né, onde está se velando a pessoa. Exatamente. E quantas vezes, Marcelo, os espíritos que trabalham ali naquele processo de desligamento pedem mentalmente a oração, porque eles precisam da vibração de uma prece para que o trabalho deles seja bem sucedido. Mas na nossa cultura as pessoas deixam para fazer isso só naquele momento que geralmente, né, por ser a maioria da população católica, onde adentra um padre, né, um representante da igreja, para fazer esse momento. E fora desse momento fica mesmo só na conversa, dentro do ambiente, não é isso? E o espírito, muitas vezes também desligado, está adormecido, próximo ao seu corpo físico, porque os liames são extremamente fortes. Dependendo da evolução do espírito, ele está ali próximo, no momento de dor. No livro ditado pelo espírito Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, nós vamos observar vários relatos de espíritos que, quando estavam sofrendo o processo de desligamento, estavam ouvindo conversas pouco afetivas a seu respeito, anedotário, vários tipos de alimentos sendo servidos e consumidos como se ali estivesse acontecendo uma festa. Cumprir um projeto reencarnatório não deixa de ser uma festa, mas voltar à pátria espiritual não é muito simples, até pelo fato de, no momento em que nós estivermos desencarnando, a nossa visão se amplia,
Nós temos a visão panorâmica, a visão de 180 graus, e a nossa vida se passa diante dos nossos olhos. Será que todos nós retornaremos à pátria espiritual como espíritos que integralmente cumpriram a sua proposta? Será que todos nós não teremos nada de que nos arrependermos? A volta, o retorno, é um encontro com uma verdade maior, é um momento de gravidade, é um momento de preces, é um momento de paz, de harmonia. Até porque nos cemitérios há muitos irmãos acolhidos pela espiritualidade superior, mas irmãos ainda em graves sofrimentos. E são nesses momentos de oração, de música, de mentes elevadas, que os espíritos que abnegadamente trabalham nos cemitérios podem socorrer a muitos que ali estão. Aproveitando que você está mencionando o cemitério, você acha positivas visitas a cemitérios? A visita ao cemitério, ela engloba alguns aspectos. As religiões mais tradicionais, a cultura mais tradicional, invoca a necessidade de se visitar os cemitérios. Há uma necessidade prática também, o cuidado com a lápide, o zelar para que aquela sepultura seja mantida em boas condições, com uma boa aparência. Mas nós nunca devemos ir ao cemitério julgando que o nosso ente querido está ali, preso numa urna mortuária, debaixo da terra. Ele é um espírito. Ele é um espírito. Ele está acolhido, certamente, numa colônia espiritual. Ele não mais está ali. Imaginá-lo ali dentro, e outra vez é importante nós nos lembrarmos que a vida do espírito é a vida mental. Se a nossa mente ficar colocando ali na urna, debaixo da terra, e se ele não tiver uma condição ainda de equilíbrio, fatalmente ele irá se desequilibrar. Porque aquele pensamento irá chegar até ele, trazendo para ele uma imagem que ele não deve mais ter. Então o espírito não está mais ali. O espírito está junto dos missionários, junto daqueles outros que trabalham em nome de Jesus, amparando e protegendo em todos os planos da vida. Maria Luísa, os irmãos que sofrem limitações físicas, como por exemplo o caso de portadores de síndrome de Down, que exigem muitos cuidados, né, dos pais, dos seus tutores durante a vida. Quando eles desencarnam, costumam deixar esses responsáveis muito aflitos, justamente por causa dos cuidados que exigiram. A situação deles no plano espiritual é a mesma de quando eles estavam encarnados com esses sintomas da doença? Normalmente não é a mesma. Há um livro chamado Deficiente Mental Porque Fui Um, que analisa alguns reencarnes de deficientes mentais e depois o seu retorno à pátria espiritual. Alguns retornam e de imediato guardam o reflexo do corpo físico. Não retornam imediatamente à sua condição espiritual. Ainda assim, eles recebem dos mensageiros, daqueles espíritos abnegados que trabalham nas colônias, todo o carinho para que eles possam, aos poucos, tomar posse da sua condição evolutiva, sem ligação com aquele corpo deficiente. Alguns retornam ainda carregados de deficiência, e para esses são colocados tutores exemplarmente amorosos, muito mais amorosos do que aqueles que ficaram na retaguarda.
ambiente semelhante ao seu lar terreno é reproduzido no plano espiritual para que eles não sintam tanto as dificuldades. E há a possibilidade das mãezinhas e dos outros parentes irem visitá-los durante o tempo em que o nosso corpo físico adormece e o espírito que nós somos busca o tesouro que nos encanta a vida. Alguns outros imediatamente já assumem a sua condição espiritual de um espírito, porque a enfermidade não está no espírito, a enfermidade está, a limitação está no corpo físico. Você quis dizer então que alguns, ao retornarem ao campo espiritual, não guardam nenhum tipo de mazela no perispírito, né? Não guardam. Outros guardam. Os primeiros que você citou são esse caso, que daqueles que passam para o plano espiritual e mantém-se como deficiente, sem o corpo com físico, sintomas da deficiência. Mas o perispírito reproduz aquela deficiência que foi deixada para trás. E alguns outros não retornam à sua condição imediatamente, sem as mazelas deixadas no corpo físico. Isso também acontece com crianças que regressam à pátria espiritual. Alguns seguem o curso de uma infância que seria semelhante à infância do plano terrestre, e outros não passam pela necessidade de serem matriculados nas escolas do plano espiritual. Já retornam assumindo a condição que seria a condição de um adulto desencarnado. As mazelas pertencem ao corpo físico. Isso não quer dizer que, uma vez reencarnado como deficiente, nunca mais essa reencarnação como deficiente se processará. Ela pode acontecer outras vezes. E existe a escolha daqueles que receberão, porque aí o acaso não existe. Aqueles que precisam expurgar através do corpo físico alguma característica do espírito, eles irão fazer isso. Mas nós não podemos nos enganar julgando que todos aqueles que apresentam alguma deficiência no corpo físico sejam espíritos devedores perante a lei, porque muitos são espíritos missionários. Muitos vêm como elemento transformador de um grande grupo, de um grande elenco familiar. Então, as nossas preocupações não procedem. Você quis dizer que acontece às vezes do espírito que reencarna com a deficiência mental, ele não ser devedor pela lei de causa e efeito, ele vem com uma missão. Que vai ajudar a educar os seus responsáveis. Exato. Reeducar, desculpa. Reeducar. Então, as nossas preocupações com o retorno dos nossos filhos deficientes ao plano espiritual, elas não procedem. Em todos os planos da vida, os missionários da luz trabalham sempre a nosso favor. E estas crianças, ou adultos deficientes, mas que são sempre crianças, quando regressam, encontrarão sempre o amparo e o cuidado que eles merecem. Maria Luísa, se nós sabemos que um ente querido está para desencarnar, seja pela idade ou por uma doença grave, qual a melhor forma de procedermos nesta situação? Algum tempo atrás, a morte ou desencarne, como nós espíritas falamos, era um tabu. Ninguém falava em morte, como se o fato de não falarmos em morte pudesse evitar que ela ocorresse. Mas nós vivemos um momento importante na evolução do planeta.
nós notamos que grandes estudiosos no campo da medicina se preocupam com o assunto morte, não só com aqueles que irão desencarnar, mas também com os que irão ficar. Uma médica suíça radicada nos Estados Unidos, Elisabeth Kübler-Ross, sistematizou um estudo a respeito da morte. É a primeira pesquisadora a respeito de tanatologia. E no livro A Roda da Vida, ela narra que num determinado momento, por encontrar sérias resistências, ela quase desistiu da sua pesquisa. Mas não desistiu, porque uma viva do plano espiritual se materializou diante dela, pedindo que ela não parasse os estudos. Que era necessário que o mundo inteiro conhecesse a vida após a vida. E ela nos diz que todas as pessoas que vão desencarnar, sejam adultos ou crianças, eles sabem que irão desencarnar. E por isso mesmo precisam de um ambiente sereno, precisam de oração, precisam de tranquilidade, precisam de leituras edificantes, precisam de alegria. É estranho nós falarmos em alegria num desses momentos, mas são as necessidades do espírito. É interessante, é como se a gente imaginasse, por exemplo, quando um parente, um filho, uma pessoa, um irmão, vai para o exterior, para um país que ele não conhece. Quer dizer, ele está com a expectativa que a gente lhe dedique toda a tranquilidade, toda a esperança, todo o apoio para que ele chegue nessa nova terra com segurança. Então é mais ou menos isso que acontece na hora da passagem para outro plano, não é isso? É uma grande viagem que todos nós vamos fazer. Daqui a pouco o elenco que está aqui reunido no nosso planeta, no plano físico, se encontrará todo outra vez no plano espiritual. Mas a partida, o momento da partida, requer a serenidade no lar. É o momento de transformarmos o nosso lar em um templo do Espírito, onde não nos falte a oração, onde não nos falte o equilíbrio, onde não nos falte o carinho, o respeito àquele que vai desencarnar. Um outro médico brasileiro, Dr. Drauzio Varela, no seu livro Por um Fio, ele diz que muitos dos seus pacientes terminais se dizem absurdamente insatisfeitos ou tristes, porque gostariam de conversar com os entes queridos a respeito da próxima partida, ou a respeito de um assunto sério, mas as pessoas só conversam a respeito de futebol, fingindo uma alegria que não estão sentindo. É importante respeitar aquele que está no processo, respeitar a sua vontade de falar ou a sua vontade de ficar calado, respeitar os seus ensaios para voltar ao plano espiritual, lembrando para eles sempre a figura maravilhosa do Mestre Jesus, porque as ideias plasmadas nos momentos derradeiros são aquelas ideias que irão auxiliar os espíritos que irão socorrê-lo e ampará-lo. Lembrando o Mestre Jesus, quando ele afirmou certa vez: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para os vossos espíritos, porque comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Que esse mestre de amor e de bondade seja a ideia plasmada na mente e no coração de todos aqueles que passam neste momento pela dor da separação, transitória, mas doída.
Espiritismo BH agradece a participação da Maria Luísa mais uma vez. Muito obrigado, Maria Luísa. Eu que agradeço. Obrigada, Marcelo. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!